O projeto de lei número 5.766 de 2023, apresentado pelo Poder Executivo na Câmara Municipal para alterar a lei dos 3% destinados à cultura, será devolvido para votação na reunião ordinária que acontece hoje a partir das 13 horas. A intenção do PL é alterar a lei número 5.782 de 2006 e ampliar os segmentos beneficiados pela doação anual do valor de 3% do IPTU de imóveis doados pela Prefeitura, que até então é destinada ao Fundo Municipal de Cultura. No estúdio de Wilson Guimarães, recebemos agora o vereador professor Daniel Gomes e o agente cultural Vani Pimentel para debater como a mudança da lei poderá afetar o segmento artístico de Patos de Minas. Bom dia, Daniel. Bom dia, Vani. Bom dia a todos. Bem, esta é a segunda tentativa do Poder Executivo em aprovar a mudança na lei dos 3%, a famosa lei dos 3% da cultura. Antes de falarmos dessa vontade do prefeito, é preciso dizer que a lei de autoria do vereador Bosquinho, do PT, nunca foi cumprida no município. Afinal, o Fundo Municipal de Cultura já recebeu alguma verba desta lei, Daniel, Vani? Bom dia, Hilton. Bom dia, Sabrina. Bom dia ao ouvinte da Jovem Pan. É um prazer estar de volta para poder conversar um pouquinho com vocês. Antes de mais, Hilton, se me permite, eu gostaria de dizer o seguinte. A lei dos 3%, ela é melhor compreendida se a chamarmos de lei da contrapartida. Por quê? Como é que funciona? Funciona da seguinte maneira. Alguém solicita à prefeitura, ao poder público, a doação de um terreno. Então, essa pessoa pede para que ganhe um terreno. A prefeitura, por vezes, concede terrenos na cidade. Então, a prefeitura doa terreno para que as pessoas possam fazer trabalhos diversos. Aquelas pessoas ou empresas que pretendem lucrar com a atividade nesse terreno recebido, doado pela prefeitura, elas têm que prestar uma contrapartida para essa doação, uma contrapartida, ou seja, devolver alguma coisa para o município, né? E aí estabeleceu-se que, por lei aprovada em 2006, 3% do valor do IPTU do terreno doado deve ser destinado anualmente ao Fundo de Cultura. É aí que entra o Executivo com a pretensão de mudar essa conquista histórica, esse ganho, esse instrumento muito avançado de financiamento, de fomento à cultura no município. A classe artística criou uma petição online contra a alteração, que já conta com quase 350 assinaturas, e irá se mobilizar durante a votação na reunião de hoje na Câmara Municipal para tentar impedir a aprovação do PL. Houve alguma tentativa de diálogo entre o Poder Executivo e o segmento cultural antes da apresentação do projeto de lei para a votação? Olha, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Houve sim, já houve várias. No decorrer dessa gestão administrativa de agora, já houve várias. O antigo secretário não foi bem com a gente no diálogo e o que a gente quer mesmo é um diálogo, né? Nós criamos um grupo que chama Fórum de Cultura, e existe outro grupo que chama Gestores de Cultura, e agora tem um grupo que chama Mobilização. Então, a gente agora está unido, é um momento muito feliz agora da cultura, porque a gente se uniu para dar uma policiada e acompanhar mesmo a cultura de Patos, né? Tivemos vários prejuízos aí dos museus, por exemplo, isso tudo precisa de dinheiro do fundo. Então, a importância do fundo ela é fundamental para o desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento da sociedade. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte: quando um terno de congada, por exemplo, se junta para os festejos da sua fé, com sua família, pais, filhos, avós, netos, famílias inteiras para festejar um grupo de congada,
né? E isso é a cultura brasileira, isso é uma força da cultura brasileira. E nesse momento acontece a educação, a afetividade, os mais velhos educam os mais novos, tudo numa festa religiosa de fé, que é o congado, a congada, né? Moçambique, todos esses áreas. Então, esses grupos também criam eventos para conservar isso, essa coisa que dá que formam a sociedade brasileira, né? Que formam a cultura e a sociedade brasileira. Isso é a estrutura das famílias e da sociedade brasileira. Então, para fazer esses eventos, precisa de dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. Uma peça de teatro hoje é montada por um custo muito alto e que, se não tiver um recurso, um investimento da administração pública, isso acaba, não existe. E essas pessoas sobrevivem, né? Aqui em Patos, por exemplo, a cultura é rica demais. A gente tem grupos de teatro aqui que são grandes, né? Isso precisa de incentivo. A gente vê isso aí. Eu, na minha idade, sou vovô já idoso, né? Já 53 anos de voluntário na cultura de Patos, a gente vê o tanto de grupos que começam e acabam porque cansam, né? Dar murro em ponta de faca é muito difícil. E agora nós estamos num momento bom de juntar esse monte de gente com o apoio do Daniel, né? Que abriu esse espaço para nós e que está nos defendendo, que agora é nosso parceiro também. Então, a gente está bem esperançoso dessa lei hoje, desse projeto ser, inclusive, suspenso, né? Esse projeto de modificação da lei, porque a gente precisa de um fundo de cultura. Estão alegando que Patos está recebendo dinheiro demais, da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo. Então, assim, demais por quê? Né? Quanto custa um festival? Um festival custa 300, 400 mil. Um festival que surge aqui em Patos, que a gente tem aqui exemplos de festivais que surgem aqui em Patos, que fica por 300, 400, e teve até projetos aqui em Patos, há 3 anos atrás, de 700 mil reais. Né? Tem que ter investimento público nisso. É muito emprego, é muito dinheiro girando. A economia da cultura é grande, é quase 3% do PIB brasileiro. E isso sem contar a economia criativa. Nós estamos falando de economia da cultura, que é desses grupos que eu citei aqui, que precisam do investimento público. Daniel, isso é uma pergunta específica para você. Os vereadores estão de que lado, afinal de contas? Eu sei que por fim, a justificativa de interesse do Poder Executivo em abranger a lei dos 3% para os demais segmentos. Eu vou responder essa pergunta formulada agora e depois vou voltar à questão do fundo muito rapidamente. Eu ainda não sei de que lado estão os vereadores, mas eles vão se posicionar e há uma questão muito clara colocada, que é a seguinte: nós fizemos uma conferência municipal de cultura, na qual se decidiu, por unanimidade, os representantes patentes da cultura estavam todos lá, enfim, aqueles que puderam participar, e por unanimidade eu também fazia parte, aprovamos o seguinte: a lei da contrapartida deve ser cumprida integralmente, ou seja, sem qualquer modificação, que é aquilo que está pretendendo o Executivo. Então, caso os vereadores queiram se colocar de acordo com o Executivo, eles estarão de costas para a cultura. Então, votar pela alteração da Lei 5782, votar pelas modificações, mostrará que os vereadores estão de costas para a cultura. Não acho que esse seja o caminho. Em relação ao Fundo de Cultura, muito rapidamente, eu sei que nosso tempo aqui é curto, Sabrina e Hilton, toda a questão que envolve o Fundo de Cultura é cercada de mistério, inclusive para a Prefeitura, que não consegue responder aos requerimentos, mostrando onde está o dinheiro que é pago pelo cumprimento da lei.
Essa é uma novidade que pouca gente conhece. Há pessoas que pagam a lei dos 3%, que entregam a contrapartida para o município. Há empresários, meu xará, que me procurou durante esse processo, e que me mostrou o documento de que ele paga a lei 5782, porque ele recebeu um terreno e cumpre o que manda a lei, né? Que é o que a gente está exigindo, né, pessoal? Lei tem que ser cumprida, a gente não pode permanecer naquela história de que há leis que não pegam, né? Nós precisamos esclarecer tudo isso que diz respeito ao cumprimento efetivo da lei dos 3%, desde o ano de 2006, quando ela foi sancionada.